A primeira coisa que você precisa saber é que todos nós nascemos em pecado. Esse é o principal motivo de nos inclinarmos tão facilmente aos sentimentos que surgem dos desejos carnais, assim como ao apego exagerado às riquezas e à valorização excessiva do que é terreno. Quando se fala em ir à igreja, o primeiro sentimento que surge muitas vezes não é de alegria ou expectativa por estar em um espaço de culto, onde supostamente adoramos ao Senhor e ouvimos mensagens sobre o reino dos céus. É claro, não estou generalizando, mas é fato que poucos realmente sentem a presença do Espírito e se alegram nele. Muitos estão ali por obrigação, ou para agradar alguém da família, outros comparecem apenas para manter as aparências. Tem ainda os que buscam algum benefício material e os que chegam desesperados, em busca de cura para uma enfermidade grave. A verdade é que a maioria que está ali não tem compromisso de servir a Deus em sua essência. São vazios espiritualmente falando. Essas pessoas podem até enganar todos à sua volta e convencer os líderes da igreja em que congregam, mas a Deus não tem como enganar. Deus sonda o mais profundo do coração humano e conhece todas as suas intenções. Quando o assunto é oração, o que deveria ser um ato espontâneo e prazeroso, muitas vezes se transforma em um ritual sem sentido. Sem assunto para falar com Deus, repetimos as mesmas palavras dia após dia, ao acordar, bem como nas refeições e antes de dormir. Mas isso não deveria ser assim. A definição mais comum da oração, especialmente no cristianismo, inclui 3 dimensões principais. São elas súplica, intercessão e louvor. Na prática, isso se manifesta de várias formas. Veja, louvor e adoração, que reconhecem a grandeza de Deus. Ação de graças, que expressa gratidão pelas bênçãos. Súplica, que é quando pedimos por nós mesmos. Intercessão, quando oramos pelos outros. E confissão, que é reconhecer e pedir perdão pelos pecados. Sabe aqueles momentos em que você se encontra em uma conversa longa e agradável com alguém, como um parente ou um amigo próximo? De tão boa que fica a conversa, parece haver uma fonte inesgotável de assuntos. Se reunissem novamente no dia seguinte, os temas já seriam outros, sempre surgindo novas conversas e diferentes ideias. É exatamente assim que deveria ser o seu diálogo com Deus. Muitos de nós têm o costume de perder muito tempo em conversas que, na maioria das vezes, não tem nada de edificante. Mas quando se trata de orar a Deus, fazemos isso sem propósito, como se fosse apenas uma obrigação ou um hábito automático. Esquecemos que Deus é uma pessoa e que Ele se entristece quando não nos aproximamos dele como deveríamos. Em vez de compartilhar nossos planos e projetos, nossas alegrias e tristezas, nossas lamentações e preocupações com Deus, que não apenas pode intervir, como verdadeiramente se importa, recorremos a pessoas que, por mais que nos amem, não têm o poder de nos socorrer. Pense um pouco. Deus não teria entregue seu Filho unigênito para morrer por nós se não se importasse com cada detalhe de nossas vidas. Então, nada mais justo do que entregarmos a Ele todos os acontecimentos de nossa vida em oração. Não apenas nossas dores, mas também nossos momentos de alegria, reconhecendo que cada sorriso reflete a misericórdia de Deus sobre nós. Afinal, em toda alegria verdadeira está a mão de Deus. Mas por que isso acontece? A resposta está na primeira frase que eu disse no começo deste vídeo. Todos nós fomos feitos em pecado. Entenda uma coisa, o homem foi formado do pó da terra, como está escrito em Gênesis 2:7. Porém, o fôlego da vida que Deus soprou em suas narinas, fazendo dele uma alma vivente, era a essência espiritual que conectaria a importância da comunhão com Deus. Você consegue entender a importância desse sopro? Ele saiu de dentro de Deus. Enquanto que nosso corpo foi modelado com suas mãos, a essência da vida que está em nós saiu dos pulmões de Deus. Ao desobedecer a Deus, a parte formada do pó da terra passou a dominar todo o seu ser. Sua natureza carnal se inclinou naturalmente do que é terreno. Seu corpo e seus sentimentos já não obedeciam às coisas puras do Espírito. E essa condição atingiu a todos nós, descendentes da queda no Éden. Entende agora por que muitos de nós não temos prazer na oração? Não somos sinceros e não somos autênticos diante de Deus? A verdade é que quando isso acontece, estamos deixando a carne dominar em vez do Espírito.
Nossa carne não gosta de orar, não encontra prazer nas coisas do céu. Ela é da terra, feita do pó da terra. Para falar com Deus de forma franca, sincera e autêntica, só é possível quando estamos em espírito. A palavra diz que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. São esses adoradores que ele procura. Quando permitimos que o espírito domine o corpo, já não vivemos segundo a carne. Embora estejamos em um corpo corruptível, prevalece em nós uma luz que não só aqueles que estão em espírito percebem, mas também os que Satanás envia para nos atacar. O problema é que quando eles insistem em obedecer ao seu mestre, atacando um servo de Deus que está em espírito, eles acabam sofrendo danos graves. Lembra de Daniel na cova dos leões? É exatamente disso que essa passagem trata. Daniel era fiel ao rei Dario e respeitava as leis da nação onde estava cativo, mas acima de tudo era fiel ao seu Deus. Foi justamente por agir assim que ele foi exaltado naquela terra estrangeira, a ponto de provocar inveja nos que se julgavam merecedores do carinho e apreço que o rei Dario tinha por Daniel. Entrar nos detalhes dessa passagem não é o foco deste vídeo, mas ela nos ensina o que acontece quando alguém está em espírito e não na carne. A propósito, você sabe por que Daniel não foi devorado pelos leões? A resposta que vem à mente é clara. Ele estava em espírito. E está correto. Mas agora vamos entender de forma lógica como isso funcionou no caso de Daniel. Tramaram uma armadilha contra Daniel e a encontraram justamente em um edito real, que uma vez assinado pelo rei, não poderia ser revogado. Era assim que funcionava a lei dos medos e dos persas na época. Nenhum homem na face da terra, nem mesmo o rei, poderia tirar Daniel da cova dos leões. O rei se demonstrou muito preocupado com Daniel, a ponto de não querer comer nada enquanto aquela noite não acabasse. A Bíblia diz que o rei passou a noite inteira acordado e, ao nascer do sol, correu até a cova dos leões. Chegando lá, chamou por Daniel com uma voz triste, sem esperança de resposta. As palavras que Dario usou para chamar Daniel, na intenção de descobrir se ele ainda estava vivo, mostram que a fidelidade de Daniel para com seu Deus e o rei havia gerado frutos no coração do monarca. Daniel, servo de Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Você prestou atenção nessas palavras? Existem duas coisas fundamentais aqui. A primeira é que ele chama o Deus de Daniel, de Deus vivo. A segunda é o reconhecimento de que Daniel não apenas servia, mas servia continuamente. Quando o rei diz isso com as próprias palavras, ele revela o que realmente acreditava. Afinal, como diz o ditado popular, a boca fala do que o coração está cheio. Servir a Deus continuamente é andar em espírito e não se render às tentações da carne. Cada um de nós tem uma cova dos leões, na qual pode ser lançado a qualquer momento. Quando esse momento chegar, é bom que estejamos na presença de Deus, em um grau de intimidade elevado com Ele. É essa intimidade que garante que um anjo esteja lá para fechar a boca dos leões. Entenda de uma vez por todas, andar em espírito não impede que sejamos lançados na cova dos leões, mas é fundamental para que não sejamos devorados por ele. Leões se alimentam de carne, não de espírito. E quando estão famintos, ninguém escapa de suas presas. É claro que os leões que estavam com Daniel estavam famintos. Isso ficou claro quando seus acusadores foram lançados na cova em que Daniel estava. Eles tiveram seus ossos esmagados antes mesmo de chegarem ao fundo dela. Quem tenta tocar em quem está no espírito acaba colhendo a própria ruína. Essa passagem traz uma mensagem muito poderosa para nós hoje. Ela nos ensina que, mesmo sendo cidadãos do céu, enfrentaremos as injustiças desse mundo pecaminoso. A boa notícia é que Deus nos capacita a vencer quando andamos em espírito e mantemos a fidelidade, não apenas servindo, mas servindo continuamente. Espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender o poder de viver em espírito. Amém? Deus abençoe você.